Bem-vindos ao canal 66 em áudio e vídeo. Elaboramos um quiz de perguntas e respostas sobre a Bíblia. Diversos assuntos relacionados à Bíblia para crescimento de nossos colaboradores. Quero pedir, se você gostar deste quiz, por favor, deixe seu like e seu comentário. E também se inscreva no canal. Assim o YouTube pode repassar este quiz para mais pessoas. E assim você nos incentiva a fazer mais conteúdo. Obrigado. Deus te abençoe. Pergunta 1. Qual dos nomes de Deus Moisés deveria dar aos israelitas quando falasse quem tinha lhe enviado? Opção A. Elohim. Opção B. El Shaddai. Opção C. Eu sou o Senhor. Opção D. Eu sou o que sou. Tempo. Resposta opção D. Eu sou o que sou. Referência: Livro de Êxodo capítulo 3 versículo 13 e 14. Pergunta 2. Sobre o profeta Samuel. O que não é verdade das afirmações a seguir? Opção A. Sua mãe se chamava Ana. Opção B. Ungiu 3 reis em Israel: José, Saul, Davi. Opção C. Sucedeu o sacerdote Eli. Opção D. Ouviu a voz de Deus ainda muito novo. Tempo. Resposta: Opção B. Samuel ungiu a Saul e a Davi, mas José não foi rei em Israel. Pergunta 3. Que rei teve sua mão paralisada quando intentou fazer mal a um servo do Senhor? Opção A. Rei Assuero. Opção B. Rei Acabe. Opção C. Rei Herodes. Opção D. Rei Jeroboão. Tempo. Resposta: Opção D. Rei Jeroboão. Referência: Primeiro Livro de Reis capítulo 13 versículo 4. Pergunta 4. Qual destes dois salmos são exatamente iguais? Opção A. Salmos 14 e 53. Opção B. Salmos 143 e 147. Opção C. Salmos 73 e 85. Opção D. Salmos 67 e 74. Tempo. Resposta: Opção A. Salmos 14 e 53 são exatamente iguais. Pergunta 5. Quem pediu a um profeta para levar terra de Israel para sua casa? Opção A. Centurião Cornélio. Opção B. Eunuco Eutíope. Opção C. Acaão. Opção D. Naamã. Tempo. Resposta: Opção D. Naamã. Referência: Segundo Livro de Reis capítulo 5 versículo 17. Pergunta 6. 2 filhos do rei Davi tentaram tomar seu trono. Quais são seus nomes? Opção A. Sobabe e Quilabe, também conhecido como Daniel. Opção B. Amon e Abisalão. Opção C. Abisalão e Adonias. Opção D. Safátias e Adonias. Tempo. Resposta: Opção C. Referência: Adonias. Está em Primeiro Livro de Reis capítulo 1, versículo de 5 a 10.
e Abisalão. Está registrado em 2 Samuel capítulo 15 versículo 1 a 18. Pergunta 7. A Bíblia afirma que o pecado paga um salário. Que salário é esse? Opção A. A paz. Opção B. A alegria. Opção C. A morte. Opção D. A vida. Tempo. Resposta. Opção C. A morte. Referência: Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 6, versículo 23. Pergunta 8. O templo construído por Salomão tinha 2 colunas. Qual o nome que Salomão colocou nestas 2 colunas? Opção A. Davi e Natã. Opção B. Jaquim e Boaz. Opção C. Zadok e Abiatar. Opção D. Moisés e Josué. Tempo. Resposta. Opção B. Jaquim e Boaz. Referência: Primeiro Livro de Reis, capítulo 7, versículo 21. Pergunta 9. Quantos anos viveu Sara, mulher de Abraão? Opção A. 127 anos. Opção B. 125 anos. Opção C. 137 anos. Opção D. 133 anos. Tempo. Resposta. Opção A. 127 anos. Referência: Livro de Gênesis, capítulo 23, versículo 1. Pergunta 10. Quem escreveu os Salmos 90? Opção A. Davi. Opção B. Natã. Opção C. Um dos levitas. Opção D. Moisés. Tempo. Resposta. Opção D. Moisés. Referência: a epígrafe do Salmo. Indica Moisés como autor deste salmo. Pergunta 11. Qual o nome da esposa de José, filho de Jacó? Opção A. Quetura. Opção B. Potífera. Opção C. Azenate. Opção D. Zípora. Tempo. Resposta. Opção C. Azenate. Referência: Livro de Gênesis capítulo 41 versículo 50. Pergunta 12. Qual rei da história ficou leproso? Opção A. Acasias. Opção B. Josias. Opção C. Josafá. Opção D. Uzias. Tempo. Resposta. Opção D. Uzias. Referência: Segundo Livro de Crônicas capítulo 26, versículo 16 a 22. Pergunta 13. Qual destes personagens abaixo não teve seu nome mudado? Opção A. Jacó. Opção B. Tiago. Opção C. Pedro. Opção D. Sara. Tempo.
Resposta. Opção B. Tiago. Referência: Jacó passou a se chamar Israel. Pedro se chamava Simão. Sara passou a ser chamada Sarai. Mas Tiago não teve seu nome mudado. Pergunta 14. Quem foi a mulher sensata que impediu Davi de destruir Nabal? Seu marido e sua casa? Opção A. Abigail. Opção B. Mical. Opção C. Betseba. Opção D. Merabe. Tempo. Resposta. Opção A. Abigail. Referência: Livro de 1 Samuel capítulo 25 versículo 23 a 33. Pergunta 15. Qual o nome da ilha onde João escreveu o livro de Apocalipse? Opção A. Ilha de Creta. Opção B. Ilha de Malta. Opção C. Ilha de Pérgamo. Opção D. Ilha de Patmos. Tempo. Resposta. Opção D. Ilha de Patmos. Referência: Apocalipse capítulo 1 versículo 9. Pergunta 16. Com que idade Jesus começou seu ministério? Opção A. Com 30 anos. Opção B. Com 28 anos. Opção C. Com 18 anos. Opção D. Com 12 anos. Tempo. Resposta. Opção A. Com 30 anos. Referência: Evangelho de Lucas capítulo 3 versículo 23. Pergunta 17. Qual foi o primeiro milagre de Jesus segundo a Bíblia? Opção A. Curou Bartimeu à beira do caminho. Opção B. Transformou água em vinho. Opção C. Curou a sogra de Pedro. Opção D. Andou sobre as águas. Tempo. Resposta. Opção B. Transformou água em vinho. Referência: Evangelho de São João capítulo 2 versículo de 1 a 11. Pergunta 18. Qual o nome da filha mais velha do rei Saul, que foi prometida em casamento a Davi, mas foi dada a outro? Opção A. Talmai. Opção B. Sulamita. Opção C. Mical. Opção D. Merabe. Tempo. Resposta. Opção D. Merabe. Referência: Primeiro livro de Samuel capítulo 18 versículo 17 a 19. Pergunta 19. Depois da prova, Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Estas eram as mulheres mais bonitas da terra. Qual o nome delas? Opção A. Ainoã, Quiliabe, Maaca. Opção B. Hadassa, Diná, Sulamita. Opção C. Gemima, Késia, Queren-Rapuque. Opção D. Ada, Olibama, Basimate. Tempo. Resposta. Opção C. Gemima, Késia, Queren-Rapuque. Referência: Livro de Jó capítulo 42,
versículo 13 a 15. Pergunta 20. Qual o nome do sogro de Jacó, que o enganou, dando-lhe a filha mais velha Leia, em vez de Raquel? Opção A, Naor. Opção B, Labão. Opção C, Jetro. Opção D, Betuel. Tempo. Resposta: opção B, Labão. Referência: Livro de Gênesis capítulo 29 versículo 18 a 27.